Estou sentindo sem roupa. Logo hoje que eu comprei uma roupa tão bonita. Se puder baixar mais um pouquinho. Bem, boa noite, desculpem. Quem devia começar é o José Castelo, mas eu sou precipitado, sou ansioso. Bom, boa noite para todos. É uma honra, uma alegria estar aqui nessa mesa tão importante do 4º Festival da Palavra e estar com o Walter Ugumãe, que dispensa apresentações. Ele está lançando esse maravilhoso romance aqui agora, O Século dos Imbecis, e está num momento de viagens inclusive viajou já muito pelo Brasil, e chega aqui finalmente. Eu fiquei ouvindo entrevistas do Mãe no YouTube, lendo entrevistas, e a sensação que eu tenho é que não há mais o que perguntar a Walter Ugumãe. É muito impressionante. Por isso que eu respondo já muita mentira. Porque se não tem mais o que perguntar, também eu não tenho mais o que responder, então eu invento. E depois as pessoas perguntam, ainda há pouco a Marina me dizia assim, mas você disse que a criada morre numa entrevista. É assim, devo ter dito, é mentira, ela não morre. Mas eu, se achar que é interessante dizer que ela morre, eu digo. E depois quem for ler o livro vai ver que é o conto que eu menti. E o que é que isso significa? Que talvez ficcionista faça isso mesmo, ficciona. É tudo propenso a ser outra coisa. Mas... Mãe, eu fiquei pensando o seguinte, o tema proposto para essa mesa é a brutalidade versus a delicadeza, que é um tema que está dentro do seu livro, de todos os seus livros. Uhum. Nós sabemos, não precisa dizer, que a brutalidade aumenta, se expande em todos os lados, no cotidiano, nas guerras, enfim. Então, uma pergunta simples é: o que está havendo com o homem, com a humanidade? E a mulher também. Infelizmente, se fosse só o homem, seria uma vantagem. Então, antes de mais, boa noite. Muito obrigado aqui ao belíssimo Festival da Palavra por me convidarem para vir aqui a Curitiba. Eu estive em Curitiba faz muitos anos e guardo uma boa saudade, inclusive, desta casa, deste museu do Oscar Niemeyer, que é uma casa incrível e por isso venho aqui muito honrado. E venho com uma alegria quando eu vi que o José Castelo seria o moderador desta conversa. Fiquei muito, muito feliz. Nós encontramos-nos há bastantes anos em Manaus. E o José Castelo é um dos grandes críticos, um grande autor do Brasil. E então é muito honroso para mim poder estar à conversa com você. Agradeço muito o seu cuidado, a sua atenção. E espero ultimamente, eu tenho sido bastante mal comportado, mas como sendo moderado por você, mediado por você, eu estou a sentir que eu preciso de controlar o comportamento, não posso ser largado como eu costumo ser, que eu estou numa fase muito indisciplinada. Por quê? Eu sinto que eu estou velho o suficiente para poder fazer o que eu quero. Eu antes era mais falso. Eu agora minto, mas eu digo que minto. E por isso acabo por estar muito mais próximo da verdade, não é? E eu antes compunha mais assim o género de alguém bem comportado. Não sei, achava importante. Eu tinha muito medo de uma certa rejeição. E hoje eu já aceitei que estou encalhado, por isso a rejeição é uma coisa que eu até normalizei, lido muito bem com isso, não preciso nem de terapia. Mas eu ficava, sobretudo, muito nervoso. Quando nós estivemos em Manaus, eu poderia ter um ataque cardíaco. Sério?
Não pareceu. Sobretudo nos primeiros 10 minutos de todas as conversas. E quando eu encontrava assim um grande crítico, com o José Castelo, na altura eu pensava assim, vou estar com o José Castelo, será que eu sei responder a alguma pergunta de um homem desses? Eu não vou saber nada. Não tenho escola, eu não fui à escola o suficiente para saber falar com ele. Então eu ficava muito autoconsciente. Hoje eu sinto que eu não tenho escola para falar com você. Mas que eu não tenho também. Não, eu acho que você tem, mas eu acho que a ignorância faz parte, sabe? A ignorância só precisa de não ser arrogante. A ignorância tem de ser algo que nós tentamos eliminar, mas eventualmente que vamos sempre entender que ela sobra como elemento fundamental de todas as nossas vidas, de todas as nossas formações. Vamos sempre ignorar mais do que aquilo que sabemos. E por isso não tenho medo daquilo que não sei. Às vezes até tenho a sensação de que tenho mais medo do que aquilo que já sei. E lamento muito ter tido que aprender algumas coisas, ter tido que verificar na vida algumas coisas tão tristes e fraturantes e agressoras ou agressivas, ao ponto de eu precisar de fazer isso caber na minha vida. Mas eu também não posso começar esta conversa sem cumprimentar o meu querido amigo Inácio de Loyola Brandão, a Márcia Rulo, que é um dos meus heróis. O Inácio de Loyola Brandão, ele é até um herói para quem não sabe, para quem não o conhece, e até alguém que possa não gostar dele, que eu acho um problema do foro mental, até para quem não gosta dele, ele é um herói, porque o que ele representa de resistência em prol da liberdade de expressão, da paridade, da democracia, o que o Inácio representa é uma fortuna que derrama sobre as nossas gerações, e por isso eu tenho muito orgulho em ser amigo dele, em ser leitor dele, em ter uma tatuagem no meu braço com a palavra amigo, que é feita com a caligrafia dele, e por isso ele hoje foi homenageado aqui em Curitiba, e eu só não estive presente porque perdi um avião e cheguei bastante quebrado, mas fico muito honrado com a sua presença e com a presença da Márcia aqui entre nós. E, dito isto... Você se desviou. O que está havendo com o homem, com o humano? Eu só estou começando. O que é que está havendo? Eu só me estou começando a perder. Daqui a pouco vou estar muito mais perdido, você vai ver. Eu acho que o que está a acontecer com os povos contemporâneos tem que ver com uma perda de confiança. A construção ou a reconstrução do Ocidente depois das fraturas graves das grandes guerras e, sobretudo, depois da Segunda Grande Guerra, implicou uma espécie de caminho que só se justifica ou só se alicerçou a partir de um ponto de vista de confiança. Criaram-se as grandes instituições internacionais e criou-se os grandes documentos de direito internacional, e a partir daí eu acho que em algum momento todos nós acreditamos que o mundo se afinaria se pautaria por um princípio de regência, de justiça, de legalidade, digamos assim. E subitamente o que está a acontecer é que o capitalismo, que só sabe ser a solução para si mesmo, não sabe solucionar mais nada senão salvar-se a si mesmo. O capitalismo vai querendo sempre mais, é de uma avidez ilimitada, e isso faz com que as pessoas sejam constantemente preteridas, há sempre gente rejeitada, há sempre gente excluída, e paulatinamente o que acontece é que todos nós, por mais que queiramos estar harmoniosamente inseridos na comunidade, todos nós vamos sendo feridos,
todos nós vamos criando um ressentimento e vamos, sobretudo, perdendo a confiança. O que eu acho que está a acontecer no mundo hoje tem que ver com isto. A partir do momento em que a gente não confia no jogo, a tendência é perturbar o jogo, é derrubar o jogo. E derrubar o jogo hoje significa mais ou menos o que a filosofia vem defendendo, que é esta implementação de um clima de fim do mundo. Não é? Se você acaba com o jogo mundial, com um jogo universal, acabar com o jogo significa que você, de alguma forma, está a acabar com o mundo. E a filosofia contemporânea é obcecada com esta impressão de um certo velório, até de um clima já póstumo, em que parece que estamos a tentar uma ressurreição, mais do que estar simplesmente sepultando coisa depois de coisa, já há uma tentativa de produzir uma ressurreição nos escombros. E isto não se faz sem profundos traumas, sem riscos severos, sem muitas perdas, sem mais e mais mortes. Eu acho que este será um século para bastante sofrimento e por isso não estou muito... É curioso que eu sou um indivíduo naturalmente positivo ou otimista, mas depois tenho a impressão de que da minha própria imbecilidade faz parte não encontrar motivos para estar otimista. E por isso eu sou otimista, mas não sei porquê. Não é? Não consigo encontrar razões para me manter otimista, porque todos os sinais parecem indicar que nas próximas décadas e nas gerações mais imediatas o mundo só vai saber piorar. E é curioso que, ao mesmo tempo que o mundo só sabe piorar, tudo o que a humanidade oferece propende para potenciar uma vida melhor. Não é? Está tudo preparado para que todos tenhamos uma vida melhor. E, no entanto, parece que em cima desta preparação há uma decisão mais ou menos consciente, eu acho que muito consciente por parte de alguns e muito inconsciente por parte de outros, mas há uma decisão de fazer o contrário. Como se de repente nós pudéssemos democratizar o acesso a alguma coisa, mas decidíssemos que não o queremos fazer. E a minha dúvida coloca-se neste ponto. Há tempos eu conversava sobre este livro passa muito por esta questão. Será que nós verdadeiramente queremos ser humanos? Não é? Imaginem, nunca na história da humanidade se teve tanto acesso a um bem-estar e foi tão possível disseminar o bem-estar por toda a parte. E, no entanto, é justamente neste instante que nós parece que recuamos e decidimos, à revelia de toda a legalidade, inclusive, de toda a ética que foi conquistada, decidimos que, afinal, o interessante é excluir. É criar uma outra ideia meia racista, em que um grupo de pessoas está eleita para ser a verdadeira humanidade e a vasta multidão está desclassificada. E isto significa o quê? Se no momento em que a humanidade estaria mais perto de se consumar, se nós damos um passo atrás, isto deixa a questão de saber, será que nós queremos mesmo ser a humanidade? Ou queremos persistir sendo uma espécie de bicho predatório que se arroga de alguns efeitos poéticos, de algum adorno poético eterno, mas, na verdade, prefere ser um cretino, predador, devorador, avaro e egoísta e horroroso. E, inclusive, é mal cheiroso porque algumas pessoas não estão tomando bem o suficiente. Outro dia, um senhor comentava, que eu nem sei o nome dele, no meu prédio, no elevador,
estava essa conversa, o que está havendo com o mundo, por causa das guerras, sei lá. E ele disse, não, é só uma coisa, os homens perderam a vergonha. Ele resumiu dessa forma. Dá para pensar por aí, quer dizer, e o seu livro vai por aí, né? Quer dizer, antes as pessoas eram ignorantes, mas escondiam isso, ou disfarçavam, né? Eram racistas, mas não tinham coragem de expor isso, de atacar. E, de repente, todos os freios desapareceram e as pessoas hoje até se orgulham da estupidez. Da sua miséria, da sua estupidez, né? Isso que o vizinho lá falou, perdendo a vergonha. O que é isso, mãe? José, eu vou dizer só que você tem água aí, porque você está olhando para mim e vai pensar que a produção não deixou água para você. Não, esta é minha, essa é a sua. É só para eu dizer que você tem também. Tá bom. Não, porque ele está olhando para mim e eu pensei assim... Eu estou com cara de que estou com sede, não? Eu agora bebi e senti culpa. E eu pensei assim, ele vai achar que só eu tenho água, que ele não tem direito a beber. Eu tenho água. Não, você também tem água, tem uma garrafa atrás de vocês. E eu imagino que se acabar a sua água, alguém vai trazer mais. Trazem, pode deixar. Essa questão do despudor em relação à ignorância é exatamente o ponto-chave do meu livro. Do livro. Porque a ignorância é isso que eu comecei por dizer. Nós somos todos ignorantes, vamos ser todos ignorantes. O esforço que nós fazemos para saber mais vai ser sempre inglório. A gente nunca vai ter a resposta do grande mistério da vida. E nós só vamos... Tem aquela imagem de que o fósforo aceso na escuridão, o que ele mais mostra é a vastidão do escuro. Não é? O que um fósforo aceso na noite profunda faz não é mostrar quase nada, senão o quanto o escuro é vasto. Ele mostra o infinito do escuro. E a sabedoria ou o conhecimento é um pouco isso. Aquilo que a gente conhece, que a gente passa a saber, é como o fósforo na escuridão. Ilumina sobretudo o que falta saber. O quanto poderíamos mais saber, mas que não temos acesso ainda, não vamos nem ter tempo de meditar sobre todas as coisas. Se nós ponderarmos sobre a Odisseia, a gente poderia ponderar sobre aprender grego. Não é? E depois, se aprendêssemos grego, teríamos de aprender grego antigo. E depois, se aprendêssemos grego antigo, teríamos de saber história, para saber exatamente, para auscultar o que é o tempo, o que seria a época, o que é que foi o pensamento dos gregos naquela época. Quer dizer, para que possamos ler a Odisseia com profundidade, poderíamos ter um empenho de uma vida inteira. E uma vida inteira não chegaria para esgotar a Odisseia. Um só livro não seria esgotado pela mente mais brilhante que lhe dedicasse a vida toda, e todo o tempo e todo o seu pensamento. Por isso... Agora, a ignorância fazendo parte e sendo muito digna, o estranho é que ela saia do armário como uma coisa orgulhosa, não é? Que ela se coloque como uma espécie de objetivo, de coisa para consumo final. Não é? Assim, eu não sei, não quero saber, não vou nem fazer esforço de saber melhor, mas quero ser eu a decidir em relação a esta questão. Quero ser eu a ter o poder. Eu vou ter o poder sobre isto e eu vou mandar como um burro e vou ser um burro orgulhosíssimo, porque o que me define é ter o poder e não saber tomar uma decisão. E por isso nós estamos nesse tempo do imbecil que alcança o poder, que é inclusive glorificado com os votos para chegar ao poder, e que não sabe nada, e as pessoas sabem que ele não sabe nada, e eventualmente identificam-se com alguém que também não sabe nada, e porque talvez não queiram saber nada, que é isso que é muito frustrante, não é? E ao invés de estarmos todos a fazer um esforço para saber alguma coisa e decidirmos melhor e escolhermos lideranças melhores, mais conscientes, parece que estamos a entregar as coisas a alguém que não teria condição nem de ser síndico, não é? Não daria nem para administrar os horários da limpeza da escada, quanto mais um país, por exemplo. E esse despudor da ignorância
transforma a ignorância numa imbecilidade. Não é? A ignorância que faz parte deixa de ser uma coisa que eu acho que tenha que ver com o profundo sentido humano e passa a ser uma desumanidade. Uma ignorância orgulhosa, não é? Passa a ser um traço da desumanização de um indivíduo. E eu acho que nós estamos tão perto, nós estamos numa folia tão grande da estupidez, da imbecilidade, que eu acho que estamos muito perto de assistir à maldade saindo do armário também. Sabe, assim, a ignorância saiu do armário e eu acho que em algumas situações a maldade já saiu do armário também. Porque nós assistimos a decisões prepotentes que são descaradamente contra as pessoas. Não é? Eu não concebo um poder, não concebo um governo que esteja preocupado com retirar direitos a ninguém, que esteja preocupado em piorar a vida de alguém. Quando eu escolho alguém para me liderar, eu escolho para me liderar potenciando quem eu sou, potenciando as minhas condições de vida e preocupado com a minha dignidade. Não vou querer ser liderado por alguém que quer retirar aquilo que eu tenho, porque aquilo que eu tenho, assim como assim, já não é grande coisa. Quer dizer, todos nós, na verdade, somos de uma vulnerabilidade tão extensa que, de facto, ter governos, haver uma gestão pública só faz sentido se for a favor do povo. Não? Se for contra o povo, nem que seja contra uma só pessoa, por ela ter uma natureza qualquer, isso já é obsceno, é absolutamente inaceitável. E em muitas situações eu acho que nós assistimos a grandes lideranças do mundo que, quando o Donald Trump diz que vai exterminar o povo iraniano, falando daquele povo inteiro, aquelas mulheres, os homens, as crianças, os velhos, os cantores, os poetas iranianos, os pintores, os miniaturistas iranianos, os persas, aquela gente são os persas, são de uma lição de esplendor cultural que tomara nós podermos aceder ao que eles já acederam, têm milénios de cultura. Quando alguém anuncia que vai exterminar, que não sobrará um só ser humano vivo em cima do Iraque, isso já não é só estupidez, isso é a maldade a sair do armário. Isso é a assunção do grotesco, do desumano, é simplesmente levantar a bandeira da oposição ao que é elementarmente humano. E por isso, nós estamos num tempo de muitos desafios, porque eu estava conversando com o Paulo e com a Marina, que são ambos do universo do direito, são amigos meus aqui que vivem em Joinville, mas cujas filhas nasceram aqui em Curitiba. Joinville é uma cidade que eu gosto muito, acontecem lá coisas brilhantes, a toda hora acontecem coisas maravilhosas em Joinville, e eu gosto muito de Joinville, e gosto muito da Marina e do Paulo. E eu estava comentando com eles que eu só concebo um modo de saída para este tempo a partir da responsabilização das instituições e a partir do regresso a uma consciência de legalidade profunda. Porque a lei que temos no mundo inteiro, as leis são o resultado de séculos de maturação. E a lei tipifica perfeitamente os casos, tipifica o crime, está perfeitamente previsto, ou previstas as falhas humanas, estão perfeitamente previstas. O grande problema que estamos a atravessar é que as instituições não estão funcionando. E são atacadas, né? Cada vez mais também. E são postas em causa porque é mais fácil instalar uma tirania. Aliás, a única maneira de instalar uma tirania é prejudicar as instituições. Porque se as instituições funcionarem segundo as suas competências e se aplicarem as suas competências na prática cotidiana, perseguindo quem prevarica, não é possível prevaricar. A definição é exatamente essa. Você pode prevaricar, mas um dia ou dois depois está passando férias
e praticando o amor pelas costas, que é um clássico. Eu não sei, mas ouvi dizer. E por isso nós temos este imenso dilema, que é o das instituições estarem substancialmente corrompidas e não estarem. E eu acho que a única forma que nós temos de passar este impasse e de voltar a uma reumanização profunda das comunidades ou dos povos do mundo é voltar à consciência jurídica, é voltar à consciência do direito, é voltar a estudar a ética, é voltarmos a ter consciência de que não há humanidade sem ética, não há humanidade sem essa percepção de que o nosso direito não pode sobrepor ao direito de ninguém e por isso estamos todos em Portugal. Eu não sei se vocês aqui entenderão esta expressão, mas nós em Portugal dizemos que estamos feitos ao bife. Que estamos tão lascados, todos nós vamos virar um bife na grelha. Agora, você fala nisso, nessa possibilidade de reumanização, né? Certamente, a arte, a cultura, a ciência, a literatura são instrumentos fundamentais nisso. No entanto, assim como as instituições, também são instrumentos cada vez mais atacados e atacados violentamente. Não é? O que a literatura ainda pode fazer, tentando focar mais na literatura? A literatura vai poder fazer cada vez menos se as pessoas não leem, se as pessoas não têm nem instrução para ler, as escolas estão sendo depauperadas. A literatura vai poder fazer menos. A literatura, para mim, é um sintoma da humanidade, ou seja, não é só uma conquista da humanidade, é uma prova da humanidade. Nós seremos tão mais humanos quanto mais a literatura estiver presente e for praticada, não é? E por isso ela chega no tempo da humanidade em que a humanidade é madura o suficiente para aceder a uma criação, para mim, de pura sofisticação. E por isso a literatura representa isso. Claro que a literatura vai claudicar quando o povo não estiver à altura da sua própria humanidade. É um dilema que fica nas mãos e que traz uma tragédia, digamos assim, às novas gerações, que é, se nós concebermos, na esteira daquilo que eu vinha dizendo, de chegarmos a um ponto e colocarmos esta questão, será que a gente quer mesmo ser humano, não é? Será que no momento-chave nós não decidimos outra coisa? Nessa esteira, levanta-se a hipótese de saber se... Perdi-me completamente. Eu fico nervoso de falar com o José Castelo. Você fica olhando muito perto. Eu já sei o que é. Eu estava à procura de uma palavra, perdi a palavra. É muito chato pensar, às vezes é muito chato. É mais fácil ficar vendo vídeos de gatinhos cantando. Na esteira dessa questão de saber se queremos ser humanos, nós podemos colocar esta questão. Será que depois também queremos, se nós concebermos que a humanidade não falhou, que a humanidade decidiu não ser humana, nós continuamos a defender uma democracia? Imagina que estas pessoas que estão todas aqui não são imbecis, são as pessoas mais inteligentes de Curitiba. A gente sabe disso porque é um critério científico. Vieram assistir à nossa conversa. Claro. São as pessoas mais bravas, informadas, espertas e conscientes de Curitiba. Mas outras pessoas, imaginemos uma multidão lá fora. Se nós imaginarmos que a multidão lá fora, a maioria, que está tão imbecilizada, tão despreparada, tão desinformada, tão orgulhosamente ignorante, se concebermos que essa é a maioria, você coloca a sua vida numa decisão que essas pessoas possam tomar? Entrega a sua vida para ser decidida por essa maioria de imbecis? Porque não é o sentido da humanidade piorar.
A democracia pressupõe que o sentido da humanidade é esse esforço contínuo de aprender, de saber mais. A partir do momento em que a pessoa tranca os canais de conhecimento, ataca as coisas, começa a dizer que a Terra é plana, começa a querer injetar detergente ou tomar detergente para curar vírus. A partir do momento em que a estupidez substitui a ciência, o conhecimento, a partir do momento em que a estupidez rejeita, por exemplo, alguém que é especializado, que é especialista, que estuda, académico, professor, a partir do momento em que a própria academia é afastada, o médico começa a ser colocado em causa. A partir desse momento, você propaga, digamos assim, ou populariza uma mentalidade de despreparo tão grande que você não conseguiria confiar nem a gestão dos vasos lá de casa, porque as pessoas não vão saber cuidar nem de um vaso, quanto mais de uma sociedade de tudo, da saúde, da educação, da habitação. E nesse ponto, a tragédia pode estar aí. No momento em que a gente percebe que o sentido da humanidade foi invertido, está num sentido inverso, nós podemos perder até a vontade de ter uma democracia. Porque a gente vai pensar assim, eu não confio em imbecis votando com o mesmo direito que eu. Então, se isto acontecer, é o fim. Aí sim, aí é o fim de todas as coisas. A gente não pode deixar que isto aconteça. Ou seja, nós não podemos deixar que a democracia acabe, não podemos deixar que o caminho para saber mais acabe, não podemos deixar que o caminho para se ler mais acabe. Por isso, é preciso mais festivais, é preciso ler mais livros, comprar mais livros, estudar mais, ouvir quem estudou, confiar na medicina, confiar em quem verdadeiramente e de boa fé fez um esforço para saber aquilo que nós não sabemos. Mãe, tentando fixar um pouco mais nesse seu livro, novo livro, ele tem um pouco uma estrutura de uma anti-história de fadas, não tem? É uma história de fadas de horror. Não sei. Fala sobre isso, porque é uma coisa que ficou muito forte para mim na leitura, né? Que eu estava lendo um conto de fadas, de alguma forma. José, primeiro acho meio edipiano que você me chama mãe. Pai, pode ser, não? É estranho. As pessoas não costumam chamar-me mãe, costumam chamar-me Walter Hugo. Como é que te chamam? Mãe. Walter? Você quer que eu te chame? Walter. Não, você pode chamar mãe, eu estou achando... Mãe, pai... Eu um dia vou querer escrever sobre ele, vou dizer assim, José Castelo chama-me de mãe. É estranho, é porque o nome mãe é uma mentira, não sei se você sabe, mentira, não é verdade, fui eu que inventei. Assim. Eu sei. É uma mentira, por isso... Mas alguém levar isso a sério ao ponto de me chamar mãe é muito comovente. É porque significa que você confiou em mim, confiou assim, ao ponto de me chamar mãe diante de toda a gente sem vergonha. Inclusive, você não tem vergonha de me chamar mãe, que bonito. Parece que o nome fez o seu ciclo completo, não é? Que finalmente alguém aceitou que eu tenho esse nome, não é? Dito isso, tem um certo Agilulfo, esse marquês fantástico. O livro inteiro cria uma alegoria, não é? Assim, uma metáfora imensa, mas tem essa coisa meio de fábula, meio de coisa de encantar, que ao invés de encantar vai instalando uma distopia. Há qualquer coisa neste livro que eu não posso dizer como acaba,
não podemos falar sobre isso, para não fazer spoiler, mas independentemente de alguma coisa no livro parecer resultar, não é? De alguma coisa na vida de algumas pessoas parecer ser triunfante, ainda assim ficamos com a impressão de que a derrota é mais alarve, a derrota é mais ampla. É como se houvesse a convicção de que, independentemente da vitória de alguns, a derrota de todos esteja à espreita. E tem que ver com isso que eu vou falando, assim, esta coisa de eu dizer que sou otimista, mas não encontro motivos para o ser. O livro tem otimistas, mas quando a gente procura motivos para que eles o sejam, talvez imediatamente não entendemos como. Ou então serão coisas muito da essência e da simplicidade do humano, como essa coisa cansada do amor, por exemplo. É uma coisa da qual eu estou muito farto. E então é isso. Eu acho que esse lado, eu não sei se seria de terror, mas há uma fantasmagoria. Eu adoro fantasmas, adoro. Nunca vi nenhum, tenho muita pena, mas eu adoro pessoas mal mortas, assim, um morto que ainda é personagem. Adoro os livros cheios de mortos e trabalhar as saudades complexas, essa saudade que não permite que a ausência seja definitiva, e por isso a saudade é uma tentativa de não permitir a ausência por completo. E por isso existe uma espectralidade. Mas isso tem também que ver com... O livro não fala de nada do que estamos a falar, ou melhor, é sobre o que estamos a falar, mas não fala diretamente de nada destas coisas, porque ele funciona de facto como uma parábola, como uma metáfora. Mas a questão da espectralidade é uma questão da contemporaneidade, e nós estamos cada vez mais virtuais. Os nomes de todos os homens do meu livro são roubados ao Cavaleiro Inexistente do Ítalo Calvino. O Cavaleiro Inexistente do Calvino é um cavaleiro que participa numas batalhas, mas por defeito não existe. E em cada lugar por onde ele passa, ele é conhecido por um nome diferente ou por vários nomes diferentes. E os vários nomes do Cavaleiro Inexistente são os nomes todos dos homens do meu livro. Por isso, todos os homens do meu livro têm como referência uma personagem do Calvino, a mesma personagem, que não existe, que é um cavaleiro valente, muito amigo dos seus colegas de batalha, mas que por defeito não existe. E isso é uma forma de eu convocar para o meu livro uma certa cidadania inexistente que nós todos praticamos, que tem que ver com a virtualidade, tem que ver com a dimensão digital, em que nós todos estamos meio que imigrando. Nós hoje somos todos um pouco imigrantes, porque habitamos num país nenhum, não é? Que propende para o absoluto, propende para o imortal, propende inclusive para saber tudo. Na internet toda a informação é possível e por isso existe essa impressão de que a nossa cidadania virtual faz parte de uma superpotente consciência, superpotente existência onde nada falha, não é? Onde podemos ser jovens e manipulados, não precisamos nem de monjaro para estar sempre elegantes, porque a gente basta dar a ordem que queremos aparecer magros e aparecemos magros. E estaria tudo muito certo se essa cidadania tivesse verdadeiramente um proveito para a contingência material de existirmos. E não tem. É exatamente como o Agilulfo, é exatamente como o Cavaleiro Inexistente. Ele está nas batalhas, é muito amigo dos seus colegas guerreiros, mas por defeito não existe. E nós, na virtualidade,
temos uma identidade maravilhosa, somos muito amigos dos nossos colegas virtuais também, mas por definição não existimos. A virtualidade não existe. É uma cidadania que faz com que nós sejamos cada vez mais inexistentes. E estamos todos a emigrar euforicamente mais e mais para essa dimensão, abdicando da vida tal qual ela é, da única vida possível que é esta, e vamos abdicando cada vez mais desta vida para acharmos que teremos uma glória eterna num universo sobre o qual não podemos, jamais teremos verdadeiramente um poder. Então, o que significa que nós, enquanto sociedade de vivos, enquanto vivos, todos estamos a construir o nosso próprio fantasma. A virtualidade é a construção que cada um de nós faz do seu próprio fantasma. E por isso estamos todos a praticar a espectralidade, estamos todos a assombrar a vida dos outros, assombramo-nos, mas somos a assombração na vida dos outros. E seria muito interessante se isso efetivamente fosse possível, mas não, é inexistente. Eu adoraria ser de Curitiba se pudesse ser verdadeiramente um vampiro. Se eu soubesse que se pode mesmo ser um vampiro, eu viria para Curitiba com esse desejo. Mas como eu sei que o Dalton Trevisan me mentiu, que eu sei que aquilo é mentira, aquilo é só uma virtualidade e por isso está muito bem enquanto fantasia para que leiamos, enquanto tópico para ponderarmos acerca do que é que transforma, o que é que vampirizar pode significar no ser humano, mas que nos dediquemos uma vida inteira, que abdiquemos do exercício da vida propriamente dita para a construção de uma fantasmagoria é muito triste. Porque nos estamos a desumanizar, estamos a optar por algo que é plenamente desumano. Uma das coisas terríveis nesta maravilha da tecnologia contemporânea, todos nós, se usarmos as plataformas de inteligência artificial, já percebemos que a potência é maravilhosa. Por isso, em potência, o que aquilo pode fazer é absolutamente impressionante e absolutamente maravilhoso. Mas há um perigo que já está em prática, que é a porcaria da máquina ter uma polidez maior do que a nossa e, por isso, colocar-se diante de nós a partir de um ponto de vista de empatia que nós, por exemplo, não conseguimos. Eu não estou à altura da educação daquela máquina. Eu uso, por exemplo, no outro dia criei umas imagens com o Copilot, ou com o ChatGPT. O Copilot é tão educado, que nem a Dona Luísa, que foi a pessoa mais educada que eu conhecia em toda a minha vida, consegue competir. Porque eu peço para fazer qualquer coisa, e ele diz, que boa ideia, Walter. Isso é tão bem pensado. Eu acho que vai resultar. Vamos tentar. E nos segundos mostra uma imagem. E eu digo assim, eu como sou mal educado, eu digo, tira o vermelho. E ele, que boa ideia, Walter. Acho que sim, vai funcionar. Mas preferes que eu coloque o amarelo velho? Não preferes um barroco, um dourado barroco? Acho que ficaria bem. E eu, coloca barroco dourado. Muito bem, Walter, eu acho que o barroco dourado vai dar um toque, não sei. E assim, que filho de um cão. Essa máquina está industriada para ser mais humana do que eu. Ela está industriada para praticar uma sedução, a partir do ponto de vista da empatia, que eu recuso-me. Eu penso assim, e a verdade é que a máquina dá respostas por vezes tão certeiras, dá resultados tão certeiros, é tão aquilo que eu queria, que eu fico tão contente que eu por 2 ou 3 vezes já tive a tentação de dizer assim, obrigado. Mas eu vou dizer obrigado a uma estupidez de uma máquina, de um algoritmo,
e o algoritmo parece que vai conversar com os amigos a dizer assim, olha, o Walter hoje gostou muito do que eu fiz. Né? O Copilot vai telefonar ao ChatGPT e dizer assim, ChatGPT, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O Walter Ugumem pediu para eu fazer uma imagem dele com guarás e ele gostou tanto que até ficou comovido que ele agradeceu e não sei o quê. Eu gostei muito, mas eu fico puto de gostar muito. Sabe, é um nojo gostar muito. Porque o que está em causa ali não é... A ver se eu me explico. O horror disto não é que a máquina faça o que eu não sei fazer ou o que eu não quero fazer. O horror disto é que a máquina seja o que eu devia ser. E que a máquina, devagar, me convença que a humanidade está do lado de lá e não do meu lado. Que daquele lado é que a prática da humanidade se colocou em esplendor. Porque aí a relação é profundamente humilhante. Que é nós acharmos que não temos condições para sermos aquilo que só nós podemos ser. Porque a máquina, devagar, vai nos convencer de que jamais serviremos para ser tão incríveis como ela. Porque eu jamais conseguiria fazer em 30 segundos o meu próprio rosto com guarás voando em toda a volta. Que eu estou obcecado com guarás. E eu fiz isso e a máquina produziu uma imagem lindíssima e eu gostei de ver a imagem e odiei que a máquina possa fazer isso assim porque é uma mentira que me fascina. E até certo ponto eu penso assim, mas a literatura não é isso? Pode ser, só que a literatura não rouba do leitor a sua própria humanidade, muito ao contrário. A literatura esbanja a humanidade em cima do leitor. E a máquina não está a fazer isso. A máquina leva o que nós temos e não só o que nós fazemos. E por isso, ela passa a ser o que nós somos, ou deveríamos ser, e não apenas um eletrodoméstico, digamos assim, para ser fácil de entender, e não apenas um eletrodoméstico que dá jeito para trabalhar por nós. Então, isso é verdadeiramente assustador. Parece sempre o mais assustador é essa situação limítrofe que nós vivemos, que o fantasma que você falou encarna isso, porque o fantasma está aqui, mas está lá, né? Então, de novo, volta a questão do falso e da verdade. O livro está cheio de exemplos, as porcelanas que são coladas para fingir que estão inteiras, as cortinas que são tiradas para fazer vestidos para vender, para a marquesa ganhar dinheiro, enfim, mas que não são verdadeiros, porque são panos da casa. Então, o tempo todo, a gente está em cima dessa... É uma situação limítrofe, parece, e perto da catástrofe, né? Porque tudo isso pode desandar completamente e daqui a pouco a gente nem se preocupar mais com essas questões, que são questões cruciais. Né? É porque a gente normaliza o falso, aceita o falso na nossa vida e acha que é assim, todo mundo está fazendo da mesma maneira, vamos fazer dessa maneira de qualquer jeito. Eu há tempos descobri, eu fui a um casamento, eu já não vou a casamentos porque os meus amigos já estão em divórcios, mas eu fui a um casamento há uns 2 anos talvez. Eu não conseguia acreditar que o bolo da noiva, não é? O bolo que não é verdadeiro, o bolo está cortado lá dentro já está preparado lá dentro, e o bolo das fotografias que estava na sala, que toda a gente dizia assim, nossa, coisa linda, não... É uma coisa de madeira que depois eles colocam um açúcar em cima, assim uma esponja, uma porcaria qualquer. Mas não é de comer, é uma estrutura feita que depois tem uns adornos que não se comem, que são uns plásticos, não sei, que eles pintam com açúcar de verdade, não é? Eu fiquei tão embasbacado, assim... E era uma moça, assim, eu não vou dizer quem é, mas era uma moça, uma menina muito jovem, muito querida, muito próxima. E eu disse assim, não aceite casar com um símbolo. Isso é um símbolo
do seu casamento. Não aceite casar com um símbolo falso. Você está criando assim uma adoração a um Deus falso. Você vai aparecer nas fotos, um dia os seus filhos vão perguntar assim: mãe, esse bolo tão bonito, o teu bolo de casamento. Não é um bolo, é uma coisa do IKEA, é uma coisa, é um produto, é do foro do mobiliário da casa. Só tem açúcar em cima, assim, é como você pegar uma cadeira e colocar açúcar, é um bolo. Não, ninguém comeu aquilo, não se come, é falso, é uma mentira. E vai dizer assim: mamãe e papai casaram com uma mentira. Então, mamãe e papai provavelmente vão estar divorciados em pouco tempo, por serem dois bobos que aceitaram normalizar a mentira na relação deles. E eu tenho tanta pena de ser uma pessoa tão certa, estou sempre tão certo. Eu sei as coisas. Mesmo quando eu acho que não sei, mesmo quando eu não queria, quando eu queria estar errado, que eles divorciaram-se passado 1 ano. E eu achei uma merda. Não achei uma merda por eles... Eu achei que eles tinham que divorciar porque eram os dois imbecis. Mas não é por serem imbecis, é porque eu dei muito dinheiro para aquele casamento. Eu dei uma prenda que devia de melhorar a vida deles durante anos. Não é para eles consumirem num ano e ao fim de 1 ano estarem divorciados e já procurando outras pessoas. Achei mau. E não tarda nada. O moço não tem nada a ver com a minha vida, foi a vida dele. Eu espero que ele tenha uma infecção urinária. Mas a moça é muito minha amiga, eu adoro a moça. Qualquer dia ela vai casar outra vez, provavelmente vai colocar outra vez um bolo estúpido daqueles em cima. E se ela colocar, eu vou dar uma prenda, um presente horroroso. Vou dar 20 euros. É porque eu já sei que no Brasil não tem muito essa coisa de presente de casamento, a pessoa dá um presente meio simbólico, mas em Portugal, presente de casamento, a gente dá muito dinheiro. Normalmente não leva coisas, dá dinheiro, é dinheiro, porque é isso que vai potenciar. Então, foi um hábito antigo, é um hábito nojento, eu prefiro não dar dinheiro a ninguém, prefiro ficar com o dinheiro todo para mim. Mas, quando são pessoas muito próximas, a gente oferece uma quantia, assim, oferece o que pode, mas oferece uma quantia. Então, é muito, assim... E eu acho que estamos nisso, em momentos sagrados, sabe, de simbologia superior, de construção de vida, um casamento. Já quase ninguém casa, mas quem casa tem que haver ali uma consciência. Estamos a construir, é um ponto de partida para uma coisa de profundidade. E aceitar fazer isso com algo que é falso e não dizer nada a ninguém, que ninguém vai saber, o bolo desaparece, é nojento. O bolo vai embora, fica toda a gente, olha, vou levar o bolo. Para onde é que vão levar o bolo? Vão levar para a cozinha para cortar, não sei o quê. E mal o bolo passa à porta, começa logo a vir em fatia. Assim, uai, 1,5 segundos e já está em fatias, esventrado, perfeitinho, em fatias absolutamente certas. Claro, ele é feito numa placa. É um bolo que, independentemente de nós vermos redondo, ele é plano. E então, ele é muito fácil de cortar assim em fatia. Eu não sei porque é que eu estou a dizer isso, José. Mas nós chegamos aí. Eu não faço terapia porque quando tem coisas que me incomodam, eu falo nestas alturas. E este foi o instante. Esse foi o instante que eu aproveitei para terapizar esta raiva que eu sinto em relação a este casamento e este divórcio. E pronto. E eu também já disse à moça, eu é que devia de escolher o futuro namorado dela e marido e essas coisas todas. Aliás, eu devia de escolher os namorados de todas as moças, porque eu sou ótimo a escolher. Eu encalho, mas eu desencalho toda a gente. Você falou, há um tempo atrás, aí do nosso encontro em Manaus. Foi. E eu estava lembrando que foi num lugar bem menor do que esse, era um café, mas estava cheio, gente no chão, e que a tua fala causou uma grande comoção. Eu vi pessoas chorando no final. Lendo esse teu livro, mais uma vez vem essa questão, quer dizer, de um lado da emoção pura,
mas, ao mesmo tempo, é um livro que faz pensar e abre 1000 janelas para caminhos do pensamento, enfim. Então, digamos, é um pêndulo entre dois opostos, digamos assim, mas que estão sempre presentes na tua escrita. Como é que você vê isso? E como é que você trabalha? Você se emociona muito com o que você escreve? Você chega a momentos que você não aguenta escrever, não pelo cansaço, mas pela intensidade do texto? O que acontece? Já teve isso. Agora sou bruto, já não... Eu agora rio mais. Eu acho que agora esse livro é muito sarcástico e então eu rio mais. Há uma cadência no livro que permite que eu tenha assim um ponto de respiração mais aliviada. E eu já escrevi livros muito com o coração nas mãos, assim, que nem sabia bem. Eu teve livros que a escrever, eu pensava, mas por que raios estarei eu a escrever isso? Qual é a necessidade de escrever algo que seja tão intenso, que passe tão por dentro das emoções? Porque é que eu tenho de intensificar ou de apostar a minha própria sensibilidade num texto? Posso disfarçar, não é? Posso deixar só uma palavra numa página lá perdida e fica lá uma frase. Mas foi outro tempo, não sei. Eu hoje... Sabe, quando a vida é melhor um pouco, mas nós temos assim uma tendência para uma certa gravidade, mas a vida é boa, a gente exerce a gravidade com alguma bravura. Quando a vida piora muito, acontece alguma coisa que é uma porcaria imensa, a gente depois pensa, já não apetece tanto essa... Não é covardia, é que depois o texto fica pálido diante da dimensão do horror que a vida pode trazer. E recentemente algumas perdas que eu tive foram tão fraturantes, tão tristes, tão insuportavelmente horrorosas, que das duas uma, ou eu entrava numa espécie de tristeza patológica e adoecia, deprimia, que é a depressão eventualmente pode ser a tristeza levada ao ponto da patologia, ou então eu decidia, não vou adoecer, não quero adoecer da tristeza, eu não quero ser doente da tristeza, eu quero ter um ponto de saída, eu quero poder fazer com que isto valha a pena, porque racionalmente eu acho que viver vale a pena, né? Eu acho que vale muito a pena. E muitas das vezes a gente pensa, mas é por ter isto ou ter aquilo. Eu não sei se é por ter... O que é que poderemos ter, porque depois de perdermos as coisas que não poderíamos perder, sobretudo depois de perdermos as pessoas, perder coisas é muito fácil, não é? Depois de perdermos pessoas, perder as coisas já não tem interesse nenhum. Então, o que justifica subitamente, o que justifica estar vivo, não é ter... Eu acho que é saber alguma coisa. É poder estar próximo de alguém, é poder partilhar, efetivamente. Sem partilha também nada faz sentido. Saber alguém com quem a quem nós possamos entregar algum tipo de ideia, mas é aceder a algum tipo de ideia. É o grande fascínio de estarmos vivos. Imagina, eu ultimamente tenho pensado, a gente quando morre, verdadeiramente aquilo que lamenta, das duas uma, ou é não estar com quem ama, mas também podemos pressupor que morremos muito velhinhos e as pessoas que amamos já também podem não existir, não sei. Ou então, se não tiver a questão do amor, que eu agora também já não quero saber do amor, o que verdadeiramente, quando morremos, o que verdadeiramente lamentamos é que não sabemos a notícia do dia seguinte. A gente não sabe a notícia que vem aí. A gente não sabe. E por isso a morte é uma forma de exclusão absoluta, não é? De exclusão terminante. E a exclusão nisto de sabermos, eu não vou saber. Os vivos vão saber quem será o novo grande artista, o novo livro. Alguém vai escrever um livro incrível. Eu não vou poder ler esse livro, não vou saber o título, não vou saber o nome do autor ou da autora,
não vou saber porque é que o livro revoluciona a literatura, eu não vou ver o quadro, não vou poder ver a exposição da Chiara Chiota no olho de Curitiba, e isso empobrece o morto. Nós podemos ser o maior dos milionários, podemos inclusive ser o mais brilhante dos indivíduos, a ter a mente mais esclarecida do mundo. No momento em que morremos, nós passamos a ser mais pobres do que todos os que estão vivos, porque todos os que estão vivos acedem à notícia seguinte e nós não. Por isso, há um empobrecimento do morto que é insuportável. E também já não sei porque é que estou a dizer isso. Mas agora disse. Há um humor também nesse seu livro, né? Há muito humor. Talvez até mais do que nos outros. Há muito humor. Eu acho o livro muito divertido. Não sei se eu sou macabro, se me rio das coisas terríveis. Também a vida tem sido tão terrível que eu agora já me facilita rir de algumas coisas. Mas existe, eu acho o livro muito humorizado, muito cómico, muito caricatural. Há uma estratégia da caricatura no livro em que as personagens são todas criadas a partir de uma certa distorção, não é? São aumentadas de volume e elas distorcem um pouco para serem caricaturas ou arquétipos sociais. E isso eu acho divertido. É curioso que ali atrás você falava do Apocalipse dos Trabalhadores, um livro meu publicado em 2017, em 2007. Este livro as primeiras páginas deste livro foram escritas nessa altura, em 2006. E eu parei de escrever este livro para escrever o Apocalipse dos Trabalhadores. E se você retirar a questão do Marquês do livro e deixar subir na hierarquia das personagens, sobretudo a Marquesa e a criada, e se as vir como duas costureiras, é fácil subsumi-las na Maria da Graça e na Quitéria, as duas empregadas de limpeza do Apocalipse dos Trabalhadores. São dois livros um pouco irmanados, porque são os dois umas aventuras de duas mulheres que procuram sobreviver nas suas condições díspares, mas nas suas condições sociais. E são mulheres, apesar da tragédia que elas vivem, muito engraçadas, né? Eu ri muito lendo esse seu livro. E engraçado também ri não só pelos personagens e pelas situações, mas seu próprio trabalho de linguagem, os adjetivos que você encontra para dar, as descrições que você faz. O trabalho de linguagem, além de ser preciosíssimo, é um trabalho, em alguns momentos, cômico. Me fez rir também. Convocar expressões ridículas ou ridicularizantes e desviantes, ter sempre uma maneira meio infectada, não é? Meio envenenada. Há assim uma espécie de veneno na maneira como se diz as coisas e tudo fica meio envenenado. Faz parte dessa caricatura, não é? E desse divertido. Há uma passagem no livro em que, eu acho que isto não é assim muito spoiler, pronto, mas vou dizer. Há uma situação no livro em que a criada, as mulheres no livro, ao contrário dos homens, não têm nome. E os homens têm nome, mas não existem, quer dizer, referem-se a um cavaleiro inexistente. As mulheres não têm nome, mas existem profundamente, são fazedoras, são braçais, e elas é que fabricam tudo. Isso tem que ver com a minha convicção de que as mulheres estão muito mais habilitadas a ter futuro do que os homens. Mas há uma situação em que a criada e a marquesa têm uma fúria uma com a outra, e a criada decide fazer um discurso mais ou menos longo, ofendendo a marquesa de tudo e mais alguma coisa. E a marquesa, toda imbuída da sua nobreza, jamais esperaria que uma reles criada tivesse a coragem de lhe dizer o que diz. E eu adoro aquilo. Eu devo dizer que eu inventei aquele insulto
umas páginas antes, assim, 20 páginas antes, na minha cabeça já existia aquele insulto. E eu estava aflito para chegar lá. Eu queria escrever rápido, para poder entregar-me ao insulto daquela marquesa. Eu queria tanto insultá-la, porque depois, como sou eu que escrevo, sou eu que tenho assim, o gozo de insultar. E de facto, é uma das passagens mais cómicas, mas ao mesmo tempo mais triunfantes do livro. É essa possibilidade que tem aquela subalterna, muito subalterna, a possibilidade que ela tem de enfrentar a nobre, não é? Enfesada e toda prepotente, e enfrentá-la, mas enfrentá-la bem, saber o que lhe dizer, saber como ofender, saber como desclassificá-la e como colocá-la ao nível de uma porcaria. E isso é maldade. Sim. Pensando bem, é a maldade a sair do armário. Só que é ficção, é uma mentira. No caso do meu livro é uma mentira, por isso está bem. Podemos praticar a maldade na ficção. Bom, nós estamos nos Não, mas aproximando... a Marquesa merecia inclusive muito mais. Inclusive agora que algumas pessoas leem o livro, às vezes vêm-me dizer assim, ela podia ter dito à Marquesa isto, aquilo e aquilo outro. E assim, uma próxima edição eu talvez aumente os insultos, porque as pessoas têm ideias de insultos que a mim nunca me ocorreriam. Porque eu, na verdade, sou até mais ou menos boa pessoa. E por isso tenho muita dificuldade em imaginar insultos. Nós estamos nos aproximando aqui do fim e eu queria que você falasse um pouco, saindo um pouco do livro, dessa situação que você está vivendo hoje como um escritor cada vez mais lido, cada vez mais consagrado, premiado, veio ao Brasil, vai para lá, vai para São Luís, Brasília, Niterói, enfim. Como é que é viver isso? E o que você pensa mais intimamente sobre essa situação existencial que você está vivendo hoje? É uma confusão, a minha vida está muito confusa. É muito baralhante, às vezes, está a acontecer, eu estou há vários dias no Brasil, há umas semanas já, e estou a viajar demasiado, estou a trocar muito de estado, não é? Eu ontem estava em São Luís do Maranhão, e vim e o avião atrasou muito, não deu para pegar a conexão em Brasília e eu acabei por ter de dormir em Brasília. Foi um tormento para conseguir vir no avião de manhã, porque eles queriam que eu viesse agora ao fim do dia, já não daria tempo para fazer a sessão. Então foi tudo assim um tumulto. E eu estes últimos dias tenho tido alguns instantes em que acordo e não sei onde estou. Isso já me aconteceu em outra altura em que eu viajava muito, eu acordava num quarto que eu nunca tinha visto, não me lembrava, e eu não sabia em que país eu estava. E agora aconteceu por 2 ou 3 vezes, assim, eu acho que eu estou no Brasil, eu acho que eu vim para o Brasil, eu acho que isso é Brasil, e depois pensar, não, eu devo estar em Lisboa, isso deve ser Lisboa, e assim por uns instantes o não conseguir lembrar significa que eu estou cansado, não é? Significa algum cansaço. Agora, se eu acho muito, não, acho pouco. Nesse sentido de ser mais lido ou de ser muito lido. Não, eu acho que as pessoas precisam de ler mais. Não é uma questão de lerem exatamente os meus livros. Eu acho que existe uma... Eu importo-me muito com incentivar as pessoas a lerem. Por isso mesmo, porque eu acho que quem lê livros acredita ainda em alguma coisa. E acredita no que é certo acreditar, não é? Porque acredita na dúvida. E nós temos que acreditar na dúvida. Ler livros, escrever livros, é trabalhar a dúvida. Nunca tem que ver exatamente com certeza nenhuma. E por isso eu quero um leitor, alguém que persiga livros. O bom leitor é o indivíduo que nunca chega a ser fanático, não tem como ser fanático.
até porque você é muito infiel. Como leitores, somos todos infiéis. Não lemos só um autor. Amanhã vai estar aqui outros autores, hoje tiveram outros autores, e as pessoas vão gostar deles, em vez de gostarem só de mim, em vez de terem a lucidez de gostar só de mim, vão gostar de outros escritores, de outras escritoras. E isso é a prova dessa dúvida, dessa deriva, não é, que impede o fanatismo. E eu penso que nós precisamos de acreditar em coisas assim, em coisas que não propendam para o fanatismo. Sim. Acreditar em coisas que não instaurem uma espécie de sentido de fé que nos afastam uns dos outros, ao invés de explicar que estamos todos à deriva, juntos. Estamos todos juntos à procura de alguma solução. E a literatura faz isso. Então, eu não tenho muito medo, assim. Eu fico, sobretudo, muito grato que a vida me possibilite vir a Curitiba e ter uma plateia tão grande para nos escutar. Mas eu não tenho medo que a plateia possa ser grande. Eu tenho medo das pessoas que não seriam plateia de um evento destes, das pessoas que estão lá fora e que não teriam interesse em ler um livro e que não teriam interesse em duvidar daquilo em que acreditam, em procurar outras respostas para as soluções das suas vidas. Isso é que me mete medo. E por isso sinto-me, é um pouco, regressando ao início, sinto-me cada vez mais confortável por conversar, inclusive com você, que sabe muito mais do que eu, mas o facto de ter a noção da sua importância, da sua cultura, da sua erudição, não me retira a esperança de eu poder contribuir também. Você está fantasiando um pouco, exagerando um pouco, mas enfim. Não, eu falei há pouco, eu sei tudo, eu digo tudo certinho, estou sempre certo. Sempre. É muito bom, eu acho, nesse momento em que a gente está cercado por dogmas, por fundamentalismos, por fanatismos, por todas essas loucuras mentais, né? A gente ainda acreditar em coisas como a literatura, né? Que vai na direção contrária, vai quebrando. Você não pode fazer do Dostoiévski um dogma. Não. Você pode gostar demais, ser apaixonado, mas não dá para transformar os textos dele num dogma, não. Por exemplo. Né? A única coisa que você pode instituir como certa é que o Tolstói é melhor que o Dostoiévski. E sabe porquê? Porque o Tolstói falha mais que o Dostoiévski. Dostoiévski é muito esplendoroso, é robusto, mas eu adoro que o Tolstói tenha falhado, ou que o Tolstói apresente no fim da vida uma vulnerabilidade e exatamente uma dúvida que ele procura segurar-se. Ele é claramente alguém numa angústia. E a angústia pessoal do Tolstói no tempo da morte ou nos anos prévios à morte, aquela angústia é profundamente humanizadora. Então, para mim, ele torna-se um exemplo daquilo em que eu acredito, do herói que sabe que o fracasso é o destino final, não é? Que a morte vai nos fracassar a todos. E por isso não tem como a heroicidade terminar senão na derrota. E pronto. Eu acho o Dostoiévski tão genial que eu adoro dizer que o Tolstói é melhor. Porque o Tolstói é genial também, por isso. Só que o Tolstói, para além de ser genial, foi humano, foi muito mais humano. E o Dostoiévski também deve ter sido, mas eu adoro dizer que o Tolstói foi mais. Meu amigo, a gente está chegando no fim. Antes de tudo, que eu esqueça, tem um recado aqui que me mandaram
que embaixo das cadeiras de 2 pessoas, parece, existe um kit especial do festival. Uai. Procurem embaixo da cadeira. Eu espero e que a minha essas tenha. pessoas que acharem podem subir ao palco para tirar foto com Uai. minha mãe, meu pai, meu filho, Com mãe. que eu sou muito mais velho que ele. E eu não tenho Acharam, kit especial, como assim? Ninguém achou? Olha, mas se você não quiser subir, não suba. Ela pode achar que não quer. Ai, está ali um moço também. Ué, ninguém achou? Não, acharam ali, olha. Então pode subir, por favor. É um moço e uma Subam. moça. Eu acho que é falso. Eu acho que eles são um casal. Eu vi que ele olhou para ela de uma maneira muito indiscreta. Eu acho. Tá bem, tá bem. A gente faz uma foto. Quem vai fazer a foto, eu não sei. Eu não sabia, isso foi uma surpresa para mim. Está ali. Então, não sei, vem aqui. Não, vamos para o José também aparecer. Vamos por aqui. Tá bom. Tá bom. Olha, eles ganharam o direito de assinar antes da fila. Pronto. Se vocês virem eles furando a fila, já sabem. Foi o que eles ganharam, o direito de furar. Você não tem livro para assinar, não fura a fila. Tem? Não tem? Ela não tem, mas ele tem. Pronto. Então dá, não tem livro para Isso assinar, aí. Muito obrigado. não recebe nada. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Também. Obrigado, até já. Tchau. Até já, obrigado. Amigo, muito obrigado. Obrigado, eu. Volte mais. Obrigado, Que Curitiba quer você mais aqui. Obrigado. Se me convidarem, é possível que eu volte. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Gostei muito. Fiquei emocionado, fiquei nervoso. E parabéns ao Inácio. Você vai autografar livros, né? Eu agora vou assinar livro. É aqui que eu vou assinar? Eu vou ficar nessa mesa. E parabéns ao Inácio Loyola Brandão, homenageado desse ano. Parabéns. Deu certo.